Olá, Tatiana Romero, tudo bem? Tudo bem, e você, Fernando? Eu estou bem, ainda posso dizer feliz ano novo, apesar de não saber quando vai sair nossa conversa, mas para quem está assistindo também, não importa qual o período, feliz ano novo para todo mundo. Obrigado pela disponibilidade mais uma vez de contribuir com o que acontece, tá? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Muito bem. E para quem está assistindo a gente, Tatiana Romero é a diretora de RH da Ticket, uma grande parceira deste projeto e uma das conversas que o ano passado, quando a gente estava pesquisando IA e carreira, deu uma super repercussão bacana. Então, óbvio que neste novo ciclo estava super ansioso para te ouvir. O Acontece Carreira é um projeto de pesquisa onde falamos e pesquisamos sobre temas protagônicos de carreira. Vamos conversando com 50 CHROs, mas em julho estamos perguntando aí para vocês como é que vocês estão enxergando este tema de gerações, conflitos, interesses, inovações e tudo que gera isso. E, Tati, esse tema derivou do IA, que quando a gente foi fazendo a curadoria, muita gente trouxe. Estamos lidando com 4 gerações dentro do mercado de trabalho e com todo mundo movendo VUCA e transformações, isso está gerando muita discussão. Então a ideia é te ouvir. E aí, Combinado. quando a gente foi pegando temas em comuns, o tema que surgiu de igual era que esta relação de autocuidado, saúde mental, até a própria Enem entrando este ano, assim, isso tem sido um tema que vem aparecendo deste mix de gerações. Vocês têm enxergado da mesma forma por aí? Como é que vocês estão olhando para este tema? Olha, eu acho não, eu tenho certeza, a saúde mental, ela tá pervasiva para todo mundo. Não tem como a gente não falar mais sobre isso, porque durante a pandemia, não tem como falar de saúde mental sem conectar com a pandemia, né? Todo Durante a mundo. pandemia, esse tema, ele explodiu, então ele veio à tona e entrou na pauta de todas as empresas, e eu acho que depois disso as pessoas elas tiveram, eu vou usar a palavra coragem, mas mais coragem de falar sobre o assunto. Antes as pessoas falavam, né? Eu via alguns casos assim, a pessoa fulano de tal resolveu se aposentar, mas logo depois de uma licença super longa, que sem muita explicação, né? Então não se podia falar que você não estava bem. Imagina sair de licença por conta de saúde mental. Não se falava sobre isso, né? Ninguém falava vou no psicólogo, porque tinha acho que até Era um receio tabu de falar mesmo, né? sobre isso. Mostrava Era um tabu, vulnerabilidade. imagina, e era um receio de que se eu falar que eu tô com algum problema, né, como se ir para psicólogo é ter problema, mas enfim, era como se conectava no passado, e não é um passado Como se não distante, é um passado tivéssemos recente. todos problemas, né? Como se também não Exato, fosse todo mundo né? ter problema. Exato. Então, eu acho que depois disso as pessoas tiveram mais coragem de encarar e de aceitar de que a gente precisa cuidar da saúde mental. E mais do que isso, acho que as pessoas e as empresas começaram a colocar isso como um fator crucial para a empresa, né? Se o seu colaborador, se a sua colaboradora não está com uma boa saúde mental, ela certamente não vai produzir. Se eu não estou bem, eu não vou produzir igual eu produzo, né? Não vou estar engajada, não vou estar no meu melhor se eu não estou bem do ponto de vista de saúde mental. Então, eu acho que isso apareceu bastante. Acho que as gerações, mais da minha geração para cima, estou com 48, então, da minha geração para cima, as pessoas ainda têm um pouco de resistência, e o que eu vejo é que os jovens, eles já falam de uma forma mais escancarada, mas também o que eu observo, e aí eu estou falando do meu núcleo muito pequeno, né, o que eu observo que é que os jovens também estão aparecendo mais cedo com questões, vamos dizer, mais sérias, né? Então, mais ansiedade, transtorno bipolar, mas isso não é uma pesquisa científica, é o que eu observo próximo aqui, né, de até estagiários com questões que no passado, né, era difícil ver. Já não sei se era difícil ver porque não tinha coragem de falar, porque eu estou entrando no mercado de trabalho, não vou ter coragem de logo falar que é um problema, ou se de fato isso está aumentando. Pelo que a gente vê nas redes sociais, internet, notícias e coisa e tal, se está aumentando esse problema, muito conectado às redes sociais e por aí vai, tecnologia, que é tema que a gente já falou antes, né? E acho que você trouxe um recorte muito interessante. Dividimos a mesma prateleira geracional, vou colocar assim.
Eu lembro muito da minha esposa, como todo masculino imaturo no autocuidado, minha esposa me provocava assim, cara, você nunca vai para o médico? E a minha resposta era um pouco assim, cara, não dá, como é que eu como líder vou dizer? Então assim, eu, eu responsabilizava a companhia, na verdade, com uma fragilidade que era minha mesmo, eu não colocava isso como prioridade, e eu achava que contar isto me desvalorizava, e depois fui olhar isto muito afetado por novas gerações que foram trazendo assim, isto, você é um produto, você é nosso líder, você precisa estar bem. Puxa, é verdade, né? Acho que culturalmente antes também não era muito bem visto pelas empresas. E as empresas, né? Quem são as empresas? Nós somos as empresas, né? Sim. Então também não era muito bem visto. Agora é um fato que os homens se cuidam muito menos que as mulheres, né? Pois é, por As isso que eu falei mulheres da vão para menotipicidade terapia, masculina. retiro, sei lá, tarô, mesa quântica, e vai entrando num mundo, né, totalmente diferente, ou até religião, inclusive para autoconhecimento, ou vai fazer coaching, vai fazer, enfim, busca autoconhecimento de alguma maneira, cada um, né, busca dessa forma, mas as mulheres, elas têm uma tendência, aí a gente pode até começar a falar sobre gênero aqui, mas o foco é geração, que é que as mulheres buscam mais autocuidado, né, autoconhecimento do que os homens, isso é um fato, e pode Acho fazer legal uma você trazer o pesquisa aí, gênero. né? Não, e eu acho muito legal trazer o gênero, que eu acho que é um tema que quase foi este ano, mas porque uma das coisas que a gente tem é não enviesar de dizer que tal geração é certa, tal geração é errada, porque você tem mil facetas que vão envolvendo as gerações, como o próprio gênero, né? Está a questão do autocuidado, a questão das gerações Y e Z parecem ter mais forte, mas isso vem pelas mulheres trazendo para o mercado de trabalho, e vai saber qual foi, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, se foi o gênero, se foi a geração que começou a impulsionar isso com o advento das mulheres vindo para a liderança, e não tenha dúvida que trouxeram muito mais riqueza em autoconhecimento. Mas esse lugar de pesquisa, Tati, que quando a gente olha esses comportamentos geracionais, você tem diferenças em agilidade, em olhares, da forma como aprofunda, da forma de ambição. Como é que vocês estão olhando essas diferenças, entendendo que isto é um fato e que a gente precisa entender isto com uma certa empatia para poder saber trabalhar com ela? Vocês conseguem perceber no corpo de trabalho, ou aquilo que você tem ouvido entre teus pares, que esta é uma preocupação para o RH para lidar com este ponto de geração? Sim, a gente vê cada vez mais dentro do ambiente de RH as pessoas se preocupando com geração, né, workshop, webinar, palestra de geração. É um olhar cada vez mais, não só tema geracional, mas acho que de maneira geral, e aí se encaixa na geração, de que a gente não pode mais ter uma solução única que se aplica para todo mundo, não tem como, né? Lógico que fica muito difícil para a área de recursos humanos você falar assim, eu tenho uma solução para cada pessoa. Não é sobre isso que eu estou falando, mas não adianta você achar que vai tratar todo mundo igual que vai resolver, né? Então a gente precisa ter um olhar diferenciado, né? É o tal do one size does not fit all. A tradução, ela não fica tão fidedigna, mas é que é isso, né? Um tamanho não se encaixa para todo mundo, né? Não adianta você fazer uma solução que não vai se encaixar para todo mundo. Então você precisa ter um olhar diferenciado, não é à toa que as empresas têm business partners para cada área para poder ter um olhar focado ali, né? Então não adianta ter uma solução só, benefícios flexíveis e outras coisas, exatamente para conseguir atender a demanda de cada um. E as novas gerações, elas vêm a provocar. E aí, não é que é essa nova geração. Cada nova geração, ela vem para provocar. Quando nós fomos a nova geração, nós também provocamos, né? Então, a nova geração, ela vem para poder fazer com que a gente tenha um olhar diferente. E aí, eu falei de benefício, eu pegar assim, a gente estava discutindo isso outro dia. A gente fala de carro, né? Benefício de carro. Hoje em dia, a molecada não tem carro. Então, assim, eu estou dando carro, como é que eu atendo esse pessoal? Então, a gente tem que repensar, né? Cada geração que vem tem que repensar. Então, repensar como é que a gente fala de bem-estar, repensar como a gente fala de benefício, repensar como é que a gente fala de carreira. Outro dia, eu estava falando com uma pessoa assim, mas a pessoa não quer ser diretora. Ela não quer. Na nossa geração, impensável você falar que você não queria ser executivo. Você falava que queria mesmo sem querer. Agora, hoje em dia, a pessoa não quer e está tudo bem, né? Então, como é que nossa geração, né, todas as gerações que estão convivendo, que são mais velhas,
ou mais experientes, elas conseguem se adaptar a esse olhar diferente e aprender com eles, né? Eu tenho um filho adolescente de 16 anos, daqui a pouco ele está no mercado de trabalho, muitos de 16 anos, inclusive, já está no mercado de trabalho, ele ainda não está, mas eles chegam com um olhar diferente, é tudo diferente, né? Valorizam coisas diferentes. E aí, indo para a questão de saúde, talvez quando essa molecada vai agora dos 15, 16 anos entrarem, também vai ser uma coisa diferente. Mas o tema de saúde, na minha visão, não sai mais da pauta. Especialmente agora com a NR1 esse ano, né? Não sai mais da pauta. Fica cada vez mais e cada vez mais sério, porque as empresas são corresponsáveis no adoecimento das pessoas se a gente não cuidar disso. Então tem que estar na pauta. E tem um recorte teu que eu... Até mesmo a questão das multicarreiras, né? Eu lembro que eu sempre tive uma veia empreendedora quando eu estava no RH, e aí quando eu começava a discutir isso, não fala, porque isso não é muito bem. E hoje você tem líderes com multicarreiras, né? Ele tem a cadeira corporativa, mas ele também tem um negócio, ele também tem uma banda que ele toca, ele também dá aula... Tem um canal no YouTube, é influencer. Tem um canal no YouTube, eu ia falar o nome do jogo de Counter-Strike, mas eu fiquei com medo de errar porque eu não sei nada disso, mas é isso, assim, não obrigatoriamente as carreiras, elas têm os mesmos desenhos que meu pai projetista de hidrelétrica, que ficou 35 anos na CESP, teve a mesma carreira, né? Sobre isso, né, eu estava também discutindo outro dia sobre o tempo das pessoas que estão nas empresas, né, eu fiquei 20 anos, na empresa em que eu construí minha carreira mesmo, eu fiquei 20 anos. Entrei como estagiária, fiquei até gerente sênior. Hoje em dia, são 2 anos, o pessoal já está mudando. E aí é interessante, porque começou com a nova geração. A nova geração não passa mais de 2 anos na empresa e sai. E o que eu vejo é que não é mais só a nova geração, as pessoas de maneira geral. Então, já está com a mentalidade mudada de que tem que ser muito bom, muito bem, a relação tem que ser muito boa enquanto ela dura. Mas ela não precisa durar a vida inteira. Se eu fizer uma boa entrega, um bom projeto, que ele durou 2 anos, eu posso sair. Óbvio que você tem várias discussões sobre isso, né? O quanto que você conseguiu plantar e colher aquilo que você plantou, mas cada um está em busca de uma coisa diferente. Então, não dá para criticar, não dá para dizer o que é certo, o que é errado. Como empresa, a gente quer que a pessoa fique mais tempo, né? Porque todo o processo de contratação, treinamento, etc. Mas o que as pessoas veem hoje, né? O propósito de fazer mais por projeto do que ter uma vida na empresa, mudou completamente. E foi a nova geração que trouxe esse olhar. E aí, o ano passado, eu lembro que a pergunta que eu te fiz não está fácil fazer a transição, e eu pedi uma dica sua. Acho que não está fácil ser recursos humanos nesse momento, Tati, porque é tanta coisa nova, é tanto descobrir sem ter a cartilha de onde vai dar certo, que eu tenho provocado muitos executivos a dizer assim, tá bom, dentro deste caos, ou dentro deste lugar de aprendizado, o que você tem visto que tem funcionado em lidar com as gerações? Acho que você traz do recorte, de conseguir entender as diferenças e ir adaptando, eu achei isto muito interessante, mas que mais? Assim, onde você acha que no teu olhar como executivo e lidando numa grande companhia, você entende que é uma boa estratégia para olhar para esse grande não saber que as companhias estão lidando? Eu acho que uma coisa importante é a gente colocar um pouco de humildade nesse processo e de ver que a gente, de fato, está aqui e precisa aprender, né? Eu lembro de uma fala, bem do passado, que a gente, como RH, dava solução para tudo, né? E aí era uma fala assim, a gente não sabe tudo, vamos começar a falar com as pessoas? Né? Então, se eu vou fazer um projeto, sei lá, para a área de tecnologia, vamos ouvir a área de tecnologia? Então, eu acho que o aprendizado aí foi de ouvir, né? De se colocar nessa cadeira de aprendiz e ouvir. Muitas empresas têm mentoria reversa, né? E aí você pode fazer mentoria reversa com qual público que você quiser, mas uma das mentorias reversas é de geração. Chama essa molecada para conversar, né? E aí, às vezes, é molecada mesmo, que tem 16 anos, né? Mas 16, 17, 18, 19, 20, 25, qual que é a sua idade? Você está com 60? Vai conversar com quem tem 30, porque é uma baita diferença. Então, de ir atrás mesmo e querer aprender. Como RH, a gente tem que ir atrás, mas até, você não perguntou e eu vou falar, como liderança, às vezes a liderança fica esperando a resposta do RH. Mas você, como líder, também pode ir lá conversar com as pessoas, né? Vai lá, senta com cada um, vai almoçar com eles, vai entender qual que é o do momento.
Teve um dia que eu estava conversando com umas meninas mais jovens, assim, seus 20, 22 anos, eu falei, gente, quando eu tinha essa idade, eu saía daqui do trabalho, a gente ia pro bar todo dia. Vocês não tem esse negócio de happy hour, de coisa e tal? E aí, essa galerinha, não. E para mim aquilo era chocante, porque assim, era a forma que a gente se conectava, era o depois. E aí a pessoa falou, não, até que ontem a gente foi ver uma exposição de não sei o quê. Então é muito diferente, né? Pensar hoje, nem beber eu bebo, né? Na verdade, eu nem bebia na época, eu ia mais por causa da galera. E aí depois você tem filho, você acaba saindo, porque vou cuidar, né? São as prioridades, mas olha só, não tem mais tanto happy hour quanto se tinha antes, né? Ou after, sai do trabalho, vai todo mundo pro bar. Aqui onde a gente trabalha tem vários botecos perto. Eles até estão cheios, assim, no fim do dia, mas muitas pessoas esperando o trânsito passar. E não porque realmente. Então, a turma foi lá. Eu não vejo esse movimento. Pode ser, porque, sei lá, onde a gente está, o pessoal quer ir embora? Acho que não. É porque a gente está num lugar muito bem localizado e está tranquilo. Mas eu não sei. Oi? Mas acho que mudou a Eu forma como acho que as pessoas mudou. vivem, até o período de que, assim, isso aqui eu entrego para o meu lado profissional, agora tem um lado pessoal que ele precisa ser investido. E que eu lembro de trabalhar até as 10 horas da noite com muita tranquilidade. Eu Isto era também. né? Não, também, assim, isso era normalizado, mas assim, de verdade, não pode ser normal, né? Não pode ser normal. Existem pessoas que precisam de vez em quando? Existem, mas não pode ser uma coisa que é para sempre. Quando tá todo dia você precisa repensar. Mas é isso, a gente normalizava ficar até tarde todo dia, às vezes até era uma fuga, não queria ficar em casa, né? Não quer voltar para casa da mãe, do pai, mas mudam, né? Então toda geração que vem aí, ela vem para ensinar. Então a gente precisa entender o que para você é importante, o que para você é relevante, o que você quer de carreira? E a gente não pode se chocar com uma pessoa que não quer ser líder. Muitos jovens não querem ser líder, né? Não querem a responsabilidade de ser líder, não quer ser executivo, porque olham para os executivos e acham que não querem ter esse estilo de vida. Eu até acho que os executivos de hoje em dia têm uma vida muito diferente do que eu via de executivos lá no passado, né? Mas é isso, cada geração olha e fala assim, olha para cima assim, né? E fala, quero isso na minha vida? Talvez não. Eu, em algum momento na minha vida, falei, não quero mais isso, estou aqui hoje. Mas, eu queria, até que eu não quis mais, e enfim, eu vi, né, as coisas foram acontecendo e tudo combinou para que eu estivesse aqui hoje, mas que não quer mais, né? Novas gerações não querem mais. E pesquisas mostram que cada vez mais os jovens querem menos ser líder. Então, esse é um desafio importante para o futuro também. Muito bem. Tati, eu sempre tenho fechado as conversas, como eu acho que a gente está lidando com o grande não saber, tentando buscar entre cada conversa uma palavra protagônica. E foi engraçado que eu lembrei da nossa conversa do ano passado, quando você trouxe assim que um dos grandes soft skills é não parar de aprender nunca. Que aquele líder que tiver isto como mote de carreira, ele tende a ganhar espaço. E aí, te vendo como executiva pesquisar, é muito interessante ver do lugar de que não é mais do notório saber, é daquele que se interessa no lugar de dizer assim, puxa, realmente isso aqui eu não entendo, deixa eu conversar com você para entender, né? E não eu sentado aqui no lugar da senhora grande executiva e dizer, vem a mim para eu te dizer como será a sua carreira. Isso. No momento descer e dizer assim, cara, deixa eu entender o que você pensa para eu entender a sua carreira. É isso. E são pequenos detalhes, né? Eu estava conversando ontem com uma pessoa de comunicação e acho que a semana passada eu fiz a mesma coisa. Eu falei, pega esse comunicado, pede para alguém ler. Não solta sem uma pessoa aleatória ler isso. Porque a gente acha que um vídeo que você gravou cheio de gíria de jovens, que você falava assim, maravilhoso. Eu não faço a menor ideia, vocês falam isso aqui mesmo? Divos e divas, tancou, é isso. Precisa entender minimamente para se conectar com a pessoa. E nesse caso foi assim: pede para alguém ler esse comunicado, porque para a gente está óbvio, mas será que para o analista, para o assistente, para o estagiário, ele vai ler isso, ela vai ler isso e vai entender? É uma coisa simples, é ouvir o outro, né? Não achar que a gente tem a resposta para tudo. Eu estou falando de RH, mas isso é o líder a mesma coisa, né? Dá para fazer esse mesmo paralelo entre RH e liderança. Tem uma história que eu estou contando, para depois te agradecer. Eu tenho um menino de 6 anos, né? E aí a gente estava jogando bola,
e ele fez assim, pai, uma aranha. E aí, quando ele fez pai, uma aranha, eu achei que ele ia me perguntar assim, qual o seu conhecimento sobre isso? Ele veio até mim, pegou meu celular, tirou uma foto, gravou um áudio, deu pro irmão, que ele não Olha, sabe ler ainda, e o irmão contou para ele e falou, Deus, pai, fica tranquilo que é uma aranha saltadora verde, ela não é venenosa. maravilhoso. É Então, assim, isso. o meu lugar como líder não é dizer o que eu sei, é tentar ajudar ele a pesquisar do mundo novo, que grande parte nós estamos aprendendo junto também, né? Mas você sabe, agora a nossa conversa vai estar fluindo, né? Eu sei que era Já curto, fomos mas para a gente vai gênero, já conversando. Mas eu lembrei de uma coisa importante. A gente, quando fala de geração, a gente sempre fala assim, nova geração. Mas a gente também tem que pensar nas outras gerações mais experientes que a gente. Minha mãe já não está mais no mercado de trabalho, mas eu vou dar um exemplo da minha mãe. Minha mãe foi viajar e ela foi para Tailândia e ela fala inglês, mas o inglês dela não é maravilhoso e os sotaques dos tailandeses não são mais fáceis, né? Assim, e eu tentando à distância explicar para ela que ela podia pegar o celular, escrever o que ela queria, dar play, traduzir. E ela achava aquilo assim fora da casinha. E eu com muita paciência, mãe, clica não sei aonde, aperta não sei o que. Né? E ela tinha muita dificuldade, mas muita dificuldade. Então a gente também tem que se colocar nessa paciência, né? Não sei nem qual é a palavra que eu vou usar aqui, mas assim, como é que a gente também apoia as pessoas? Minha mãe tem 72 anos, aliás, vai fazer 72. Como é que eu também ajudo, apoio, né, as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade em algumas coisas, com a minha paciência, porque se eu não tiver essa paciência, ela não vai entender. Assim como se a nova geração não tiver uma paciência comigo com algumas coisas, eu que vou ficar fora. Meu filho às vezes fala umas coisas e fala assim, filho, eu só não sei, só me explica. Ai, mãe. Aí ele me explica o negócio rapidinho lá e eu entendi. E tem coisa que também não quero entender às vezes, né? Porque às vezes a gente fala assim, tá bom. Mas como é que a gente consegue lidar com essas duas coisas, né? A gente que está mais ou menos aqui no meio, né? Aquela coisa, a gente tem filho pequeno e já tem pais mais idosos, né? Como é que a gente lida com essa diferença toda? E aí, a liderança é a mesma coisa. Muitas vezes você vai liderar pessoas muito mais júnior e pessoas muito mais experientes, ou você tem uma liderança muito mais experiente que você, como é que você lida com tudo isso? Muito É bem. um aprendizado Tati, diário. a gente vai ter que voltar em 2027 para a gente falar de outra história, porque é muito bom, porque a gente transitaria por outros lugares. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigada. E acho que é isso, assim, se deixar ser afetado, porque eu tenho certeza que quem ouvirá terá um monte de insight importante. Obrigada, parceria de sempre. Obrigada pelo convite mais uma vez. Beijo. Até breve. Tchau, tchau.